Um estudo apontou que a área do Distrito Industrial da capital maranhense tem índices de poluição acima do que é recomendado pelo ideal pelos órgãos reguladores. Comparativamente, São Luís é mais poluída do que Cubatão, que por anos ostentou esse indicador. Na reportagem da Bianca Nogueira, vamos saber o que os organismos de controle estão fazendo para reverter essa situação. Difícil ver essas imagens e não associá-las imediatamente à poluição. E podemos dizer que parte da cidade vive em situação de calamidade quando o assunto é a precariedade atmosférica aqui, na região do Distrito Industrial de São Luís. De acordo com o levantamento mais recente, realizado há 3 anos pela Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, a capital maranhense emitiu quase 50 mil toneladas de poluentes. A título de comparação, Cubatão, que já foi a cidade mais poluída do Brasil, emitiu no mesmo período 4 vezes menos poluentes. Daí o título do estudo, que traz outros números impactantes. Enquanto a cidade paulista conseguiu reduzir a emissão de poluentes em 84%, a capital maranhense viu esse indicador subir para 64%. Isso fez com que São Luís ultrapassasse os limites legais de poluentes em 3 dos 5 padrões analisados: partículas totais em suspensão, partículas inaláveis e óxido de nitrogênio. O inventário de emissões atmosféricas mostra a concentração desses poluentes na área conhecida como Distrito Industrial, onde estão instaladas as empresas mineradoras de geração de energia elétrica, como a termoelétrica, que realiza a queima do carvão mineral, e as atividades portuárias. E como reduzir essa emissão? Além dos estudos em andamento, já há medidas práticas sendo adotadas. O Porto de Itaqui, por exemplo, implantou um sistema inteligente de monitoramento que envolve equipes de vistoria e máquinas implantadas próximas ao berço 100. Os medidores da qualidade do ar disparam sinais de alerta quando se aproxima do nível de segurança. Cada carga tem uma densidade, um peso, um volume. E com base nesse volume a gente trabalha qual o tipo de estrutura que vai ser utilizada para aquela operação e quais ações que vão ter que ser tomadas durante a carga ou descarregamento ou carregamento para evitar que a gente tenha uma emissão de particulados. Então, a gente trabalha nessa fase de pré-planejamento, durante a operação na fiscalização, garantindo que aquelas medidas estejam sendo tomadas. E também, durante a operação a gente faz tanto com a fiscalização in loco, com a equipe acompanhando, outra com o monitoramento de câmeras. A EMAP tem 164 câmeras só olhando as nossas operações portuárias e uma central de comando enorme com funcionários olhando 24 horas, acompanhando o monitoramento, e as equipes in loco monitorando e observando. E em complemento a esse serviço de monitoramento das equipes, a gente também tem um sistema com estações de monitoramento que toda vez que atinge um determinado limite, que a gente colocou que é abaixo do limite legal, ele dispara um e-mail para a gente. São essas 2 máquinas chamadas de Cardbox que medem a quantidade de gás carbônico, ozônio, dióxido de enxofre e de nitrogênio conectados a sensores instalados em diversos pontos. Ela vai monitorar a influência dos particulados dentro da área portuária e a influência que temos na comunidade externa. Por isso que nós elaboramos um estudo de dispersão atmosférica, onde determinou qual seria o melhor ponto onde nós teríamos que localizar essa estação, justamente para nós pegarmos a influência do porto na nossa comunidade externa. Apesar de tudo isso, a intensa atividade industrial na área e a possibilidade de expansão dessa área preocupa. Atualmente, existem 9 redes em atividade no distrito que emitem poluentes, mas que têm cláusulas obrigatórias de preservação ambiental que garantem o seu funcionamento. A previsão é que sejam entregues até 2021 os equipamentos para avaliação atmosférica de São Luís por membros do DISAL, que é um grupo de empresários do setor industrial da capital. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente ficaria responsável pelo monitoramento e divulgação dos resultados, mas ainda falta muito para avançar. Então, a gente vai ter um ganho enorme para o monitoramento, para saber o que a gente está respirando. Mas ainda os dados aqui são bastante incipientes e são feitos apenas por empresas, grandes empresas que têm o licenciamento.
O número inexpressivo de equipamentos que medem a qualidade atmosférica e o nível do ar é apontado como um problema. Para Guilherme Zagallo, especialista em direito ambiental e que fez uma profunda análise no levantamento produzido, é possível encontrar soluções para melhorar esses indicadores. Nós temos que ter uma fiscalização mais intensa dos órgãos licenciadores, no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o IBAMA. Parte das licenças do nosso distrito industrial é concedida pela SEMA e parte pelo IBAMA. Se nós já temos os padrões legais de emissão de poluentes sendo ultrapassados, nós temos que ter, não é uma faculdade, eles não têm essa opção de escolher, eles têm a obrigação de fiscalizar com mais intensidade cada um dos empreendimentos industriais instalados aqui na nossa cidade. Um relatório da Federação Internacional dos Direitos Humanos vai divulgar na próxima semana o levantamento relacionado aos impactos da indústria da mineração e da siderurgia no município de Açailândia. A constatação, apesar de estarrecedor, não chega a ser uma surpresa. De acordo com o levantamento, os direitos humanos continuam sendo desrespeitados naquela região. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o assessor jurídico da ONG Justiça nos Trilhos, Antônio Filho. Boa noite, doutor Antônio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. O doutor Antônio, que também é presidente da Associação de Moradores de Pequiá de Baixo, no município de Açailândia. Então, sabe extremamente a situação que vivem as pessoas por lá, na prática, esse assunto. Doutor Antônio, começo indagando o senhor. Esse relatório da Federação Internacional dos Direitos Humanos tem dados novos do que a gente está acostumado a ver. Grandes empresas desrespeitando direitos, passando por cima de alguns outros, oferecendo um retorno, às vezes, não compatível? Então, boa noite. O relatório, a princípio, foi feita uma versão deste relatório em 2011, que foi lançado, onde nesse relatório de 2011 apresentou todo esse diagnóstico de violações de direito, a situação de convivência entre as famílias e o setor siderúrgico ali em Açailândia. Pequiá é uma comunidade formada por mais de 300 famílias, 300 pessoas. E naquele momento o relatório promoveu e fez 39 recomendações, né, ao Estado, no Estado, ao município, ao governo federal, à Vale e ao setor siderúrgico. Recomendações no sentido de que eram precisas ser executadas para que pudesse cessar, diminuir essas violações de direitos humanos em que aquela comunidade vem sofrendo. Quais são esses direitos que a gente poderia citar aqui para que as pessoas possam entender mais proximamente de que direitos estão sendo desrespeitados? Direito à vida num todo. Pequiá de Baixo, a gente considera que seja um dos espaços dentro do estado do Maranhão, em Açailândia, onde as violações de direitos humanos acontecem. A comunidade está muito próxima do setor siderúrgico, que produz a produção do ferro gusa, e toda a poluição ambiental, toda a degradação do solo, todos os resíduos sólidos têm impactado diretamente essa comunidade. E uma dessas recomendações lá em 2011 é que o governo, o município, o estado e as empresas deveriam promover uma ação específica no sentido de reassentar aquela comunidade, assim como outras recomendações. Então, o relatório agora, que vai ser lançado dia 8, ele faz uma avaliação de quem cumpriu aquelas recomendações, aquelas 39 recomendações, e faz essa análise crítica a partir das empresas, do município, do governo do estado e do governo federal, no sentido de entender ao grau, até que ponto essas recomendações foram cumpridas, foram colocadas em prática ou não. Depois de lançado esse relatório, de que forma vai poder ser cobrado dos autores públicos, dos autores também da iniciativa privada? Pois é, então, o relatório, a princípio, a gente já pode dizer que daquelas recomendações feitas, uma proporção aí de 75% não foram cumpridas, aquelas recomendações. E aí, esse segundo relatório agora, ele vem identificar essas responsabilidades, né? Quem não fez o seu dever de casa, vamos dizer assim, o que o município deixou de fazer, o que o Estado, o que os órgãos de fiscalização, quanto às condicionantes que essas empresas deveriam atender, não foram
responsabilizados. E aí a associação, junto com a Federação Internacional de Direitos Humanos, junto com a Justiça Global, a Associação de Moradores, a comunidade e a Justiça nos Trilhos, a gente está buscando as medidas necessárias e denunciando nos organismos que a gente entende são essenciais estarem presentes dentro desse contexto, no sentido de buscar uma relação de produção industrial, uma relação de respeito aos direitos humanos por parte desses empreendimentos. Doutor Antônio Filho, que falando sobre esse lançamento do estudo de atualização de relatório do FID Brasil, quanto valem os direitos humanos? Agora, existe uma conversa, um diálogo paralelo a isso, a esse lançamento? Os autores, os agentes públicos, a iniciativa privada vem dialogando com a ONG ou com qualquer outra instituição sobre esses direitos humanos? Uma das recomendações de 2011 do relatório é que aquele espaço não tem condições de conviver, de pessoas, de seres humanos permanecerem ali. Então o relatório ele trouxe uma das recomendações que é o reassentamento dessa comunidade em outra área. E a partir de então, com a intermediação do Ministério Público Estadual, vem sendo feito uma composição, uns termos de ajustamento de conduta para a construção de um novo bairro, né? Que é uma realidade que iniciou agora em novembro do ano passado, e aí a partir de muita luta, muita mobilização, muita reivindicação, a associação, a partir de todo esse rol de denúncias a níveis internacionais, a gente conseguiu sentar com essas empresas, sentar com o Estado, sentar com o município e com o governo federal e construir aí um projeto em que futuramente essa comunidade vai estar sendo reassentada. Contudo, mesmo com o reassentamento da comunidade, as empresas precisam respeitar as condições, precisam respeitar o meio ambiente, precisam parar de poluir o rio. Se já existe um diálogo desde 2011, nós já estamos em 2019, um relatório que vai ser lançado com informações de todo esse tempo. Mesmo assim, a gente não vê as coisas caminham muito devagar? As coisas caminham muito devagar, entendeu? A presença do Estado, através do seu órgão fiscalizador, através do seu órgão que tem que fazer, que cumprir essas condicionantes, é muito a conta-gota, né? É muito longe da realidade, da prática que acontece da poluição, das violações de direitos. Então, é nesse sentido que o relatório vem dizer que o Estado precisa fazer seu papel, o município e as empresas também precisam produzir e precisam ser empresas boas para a sua região, para o seu povo. E o relatório ele vai mostrar e vai fazer essa crítica da ausência do Estado na fiscalização dessas empresas. Bom, queria agradecer e confirmar aqui no dia 8 de maio, portanto, aqui na capital São Luís, na sede da Defensoria Pública da União. Da União. A partir das 8h30, a gente vai lá estar lá todas essas organizações fazendo essa apresentação desses dados. Muito obrigado. Uma boa noite, professor. Obrigado a vocês. Bom, a seguir tem política aqui no Jornal da Guará. Você vai saber qual será o destino do empréstimo aprovado pela Assembleia Legislativa ao governo do Maranhão e análise política de Marcos Saldanha. Agora são 6h46. Endividamento previsto em resolução do Senado. De forma alguma o empréstimo é uma coisa ruim. Ao contrário, é uma coisa boa porque ele vai garantir, num primeiro momento, você quitar 831 milhões de precatório, você vai injetar dinheiro na economia. O que vai haver, você vai trocar uma dívida que tem com particular, uma dívida com o banco. Só que as condições de atualização financeira são as mesmas e tem a vantajosidade ainda que o particular você tem que pagar agora de uma vez. E o banco você tem um prazo aí de 8 a 10 anos para fazer esse pagamento. Bom, e o governador Flávio Dino dará sequência às mudanças em sua equipe de governo. Amanhã, em uma cerimônia conjunta, tomam posse os novos presidentes da FUNAC e da FAPEMA. Para a FUNAC, assume Sorimar Saboia, no lugar de Elisângela Cardoso. Na FAPEMA, o professor André Luiz assume no lugar do professor Alex Oliveira. Agora é hora da análise política de Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará, aqui para a gente voltar a falar sobre a Assembleia Legislativa, mas um outro ponto para não passar despercebido, que é a eleição da mesa diretora.
Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. Pois é, Hugo, aconteceu de uma forma até, eu diria, inesperada, a aprovação de um projeto de autoria do Neto Evangelista que permite a antecipação da eleição da mesa diretora. Pela composição que nós temos hoje, o Otelino, né, é o presidente e as eleições poderiam acontecer a partir de março do ano que vem, já que a eleição na presidência da mesa diretora, ela é diferente do mandato, ela é por um biênio, né, ela vale por 2 anos. Então, ano que vem, a partir de março, ela já poderia acontecer. Com a antecipação, a eleição pode ocorrer a partir do dia 1º de abril, né, que já passamos. Ou seja, ela já poderia ter acontecido ou a qualquer momento ela pode acontecer. Não quer dizer que vá acontecer, mas não se colocaria um projeto em votação. Não se aprovaria um projeto se não houvesse a intenção de. Então, muito provavelmente o que deve acontecer é que a antecipação da eleição garante já para o Otelino uma reeleição ainda longe do calor das discussões das eleições do ano que vem. A Câmara Municipal de São Luís já tinha feito isso, por exemplo, né? E garante já aí a estabilidade do processo, já que é possível que aconteça no ano que vem já aquelas desconexões políticas, né? Aquelas dissidências, porque a eleição municipal é a eleição que mais tem o potencial de desagregar, já que os interesses... Assim, eles estão aproveitando a harmonia que ainda existe. Exatamente, é isso, tentar manter a estabilidade, né, do governo, tentar manter a estabilidade da Assembleia e já antecipar. Ou seja, caso venha a ocorrer ainda esse ano, o presidente da casa já estaria reeleito para a presidência da Assembleia já nos próximos 2 últimos anos do seu mandato. Saldanha, sobre essa movimentação na corrida, você já começou falando aí de 2020, que já temos essa sucessão municipal, como é que andam aí o jogo de xadrez? Pois é, do ponto de vista de São Luís, a gente tem falado sempre, tem acompanhado, né, da disputa, muitos candidatos para um cargo, né? A gente destacou também que pode ter aí coligação na majoritária, no caso para prefeito, mas não pode ter para vereador, né? Então, a gente tem nas grandes cidades, vamos dizer assim, do ponto de vista de população, as brigas mais acirradas. Então, aqui em São Luís e Imperatriz também a gente tem aí uma disputa muito grande em nomes. Para o caso de Imperatriz, fala-se que haverá um consenso de um candidato do grupo Flávio Dino, o que eu acho muito difícil ocorrer na cidade lá de Imperatriz, já que também lá você tem vários nomes, né? Não só do grupo lá do Flávio, como também ali da oposição, né? Então, a tendência é essa. Todo mundo, claro, quer o apoio do governador por conta da popularidade que ele tem e porque espera contar, né, com alguma estrutura. O governador não é de sinalizar, a gente também já falou isso, antecipadamente fazer esse aceno e colocar a estrutura do Estado à disposição. Ele não costuma fazer isso. Ele deixa cada nome se viabilizar e a partir daquele candidato que tem a intenção de votos, uma chance maior de se consolidar, a partir dali, aí sim ele declara o apoio. Se o grupo está fragmentado, aí a tendência é que há uma briga interna, cada um vai para a disputa e no segundo turno aí se busca a unidade, ou seja, São Luís já está praticamente, eu já até falei que é a tendência de segundo turno praticamente definida desde agora Imperatriz também vai caminhando aí para o mesmo sentido, né? Obrigado, Saldanha, uma boa noite para você. Boa noite também. Bom, falta dinheiro para a saúde em São Luís. Sem repasse do governo federal, o SAMU corre o risco de deixar de funcionar aqui na capital maranhense. Já existe uma ameaça de paralisação dos profissionais, que dessa vez não foi para a frente devido a uma decisão judicial. A reportagem é de João Carvalho Júnior. O SAMU em São Luís está em risco. De acordo com o Sindicato dos Servidores do órgão, a precariedade no serviço só aumenta, muito por conta da falta de cuidado da Prefeitura de São Luís. Segundo o presidente do sindicato, em agosto do ano passado, 5 ambulâncias foram perdidas devido à ausência de interesse da Prefeitura. Pela portaria 2571, o SAMU perdeu o repasse de 5 ambulâncias, né? E essa ambulância já foi definitivo, num total de R$ 1.023.000 e mais alguns centavos. A última da Prefeitura de São Luís
resultou na suspensão de recursos repassados pelo governo federal exclusivamente para o SAMU. A portaria número 424 do Ministério da Saúde, baixada em 25 de março deste ano, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor imediatamente. E agora, através da portaria 424 de 25 de março de 2019, foram suspensos também os repasses de mais 12 ambulâncias, que são as últimas 12 que estão rodando, que são 2 USAs, suporte avançado e 10 básicas, num total de 2.700.000 e poucos mil reais, que equivale num total dessas 17 ambulâncias de 4.300.000 reais nessa média. Enquanto a Prefeitura perde recursos e materiais que poderiam ajudar no dia a dia do atendimento médico de urgência e emergência, gastos são feitos com outros serviços de menor importância, como a contratação de ponto eletrônico facial. Este serviço custa aos cofres públicos R$ 93.000 mensais. Ao longo de um ano, terá sido gasto mais de R$ 1 milhão com o serviço. Dinheiro que ajudaria muito na manutenção da folha salarial e deixaria margem de folga. Essa situação deixou os servidores do SAMU em estado de alerta. Na quarta-feira, eles iriam paralisar as atividades, mas uma ação judicial da Prefeitura fez os planos mudarem. E agora, a Prefeitura de São Luís aderiu a uma ata do Estado do Piauí, da Assembleia Legislativa do Piauí, num pregão eletrônico, que é também para contratação de uma empresa especializada na parte de informática, né? Também de controle das ambulâncias e central de regulação e tudo, no valor de R$ 1.127.400. Quer dizer, é mais custo para o nosso município sem ter necessidade. Para que aumentar os custos se nós estamos perdendo verba federal? Olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís para entender o porquê da perda de recursos, mas não houve resposta até agora. A seguir, presa quadrilha envolvida em assaltos a bancos no Maranhão. E ainda nesta edição, reunião define ações de combate aos assaltos a ônibus na Grande São Luís. Agora são 6h59. Uma quadrilha de assaltantes de bancos foi apresentada hoje na cúpula da Segurança Pública. O bando já estava planejando novas ações. Foram presos em flagrante Geneilson Furtado, José de Ribamar Campos Neto, Gonçalo da Silva, Romário Cavalcante e Torquato Cidreira, que já esteve preso por envolvimento a assaltos a bancos no município de São Mateus. 3 são fugitivos de Pedrinhas. Com o grupo, a polícia apreendeu drogas, munições, pistolas e até um carregador de fuzil. Denúncias levaram os policiais ao bando que já estava planejando novos assaltos. Um armamento de uso restrito, inclusive com capacidade de munições ampliadas, né? Pistolas do tipo rajada, inclusive, e carregador de fuzil AK-47 com munição 5,56. Então, a princípio, dá conta de que esses indivíduos planejavam algo bem maior. A quadrilha é acusada de explodir e assaltar agências bancárias em Campo Maior, Piauí, além de ter ligações com organizações criminosas interestaduais. Houve um ataque no estado do Piauí a agências bancárias na cidade de Campo Maior. Considerando tal fato, declaramos prontidão na região do Baixo Parnaíba para impedir a fuga, o ingresso dele no Maranhão ou o ataque também aqui no nosso estado. E a Polícia Militar do povoado Palestina do município de Brejo, localizando o carro suspeito, abordou e fez a prisão dos 5. Na ocasião, foram divulgados dados de uma outra operação, uma operação em Caxias, sobre 14 inquéritos de homicídios, que teve como resultado a prisão de 5 policiais militares e 2 civis, todos acusados com envolvimento a grupos de extermínio, entre outros crimes. O sargento Raimundo Donato Lima Chaves, o segundo sargento Enedino Silva, o terceiro sargento Sérgio Adriano Gomes Nunes, cabo Valmara Mourão e o sargento Evandro Oliveira Santos. O Conselho Regional de Educação Física denunciou a atuação ilegal de academias em São Luís. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público do Maranhão. Não parece, mas estas academias estavam em pleno funcionamento, mesmo com instalações insalubres, equipamentos enferrujados e completamente danificados. Estrutura improvisada e irregular que oferece riscos para a saúde e a segurança dos clientes.
Ao todo, 22 academias da região metropolitana de São Luís foram autuadas pelo Conselho Regional de Educação Física e tiveram denúncias formalizadas junto ao Ministério Público. Outras 10 academias também devem ser autuadas por falta de estrutura, profissionais habilitados e pela ausência de alvarás de funcionamento. Ausência de documentos como alvará para funcionamento, atestado sanitário emitido pela Vigilância Sanitária e registro junto ao Conselho Regional, todos documentos obrigatórios em lei federal. Ao se matricular em uma academia, a pessoa que deseja fazer a atividade física precisa estar atenta ao cumprimento da legislação, que garante estruturas seguras, certificadas por meio de alvarás e com profissionais habilitados. Proprietários de academias são orientados constantemente pelo Conselho Regional de Educação Física para que essas garantias não sejam burladas, sob a alegação de desconhecimento ou mesmo pela ausência de profissionais disponíveis no mercado, já que hoje no Maranhão há mais de 4.000 profissionais habilitados, de acordo com o CREF. As pessoas e os donos de estabelecimentos que insistem em dizer isso é porque muitas das vezes não querem se adequar a essa legislação, porque sabem que isso vai ser melhor para eles, têm consciência disso. As fiscalizações são feitas nas cerca de 500 academias registradas em todo o Maranhão. Mas além da fiscalização física, o Conselho também tem feito monitoramento junto às redes sociais. Depois do intervalo, reunião volta a discutir ações para combater assaltos a ônibus em São Luís. E veja ainda, o programa promove reforma de imóveis de maranhenses para melhorar a qualidade de vida. Saiba como após o intervalo. Amanhã, sexta-feira, no gráfico da Tábua de Marés, podemos observar que a primeira pré-amar será às 5h56 da manhã, com 5,6 metros. Na sequência, a pré-amar, ao meio-dia e 18, com 0,4 metro. E, por fim, a pré-amar, às 6h16 da noite, com 5,6 metros. Terminou agora há pouco uma reunião entre autoridades da segurança pública e os rodoviários. Nesse encontro, ficaram acertadas novas táticas de combater as ações criminosas no transporte coletivo. Ana Tereza Viegas acompanhou. A reunião foi promovida pela Secretaria de Segurança Pública por meio do Batalhão Tiradentes. O objetivo foi traçar estratégias para coibir os assaltos a coletivos na capital. O problema ele é muito grave, então a gente tem que encontrar uma solução e dar uma resposta à sociedade. Esse é o objetivo. Vamos sentar, vamos ver o que é que cada parceiro pode contribuir para que a gente venha melhorar, reduzir os números de assalto a ônibus a transporte coletivo e proporcionar à nossa população a tranquilidade no seu deslocamento. Nós entendemos que tem que haver uma redução mais considerável dos trabalhadores com relação a essa modalidade de assalto coletivo. Do outro lado, nós temos muita dificuldade de fazer um balanço que a gente fazia mensal com relação a esses assaltos. As empresas não estão repassando ao sindicato, então com isso temos dificuldade de repassar para a imprensa, de repassar para a própria polícia. Ana Tereza, com imagens de Fábio Bala, de volta ao estúdio. Olha, o Ministério Público do Trabalho divulgou hoje o relatório em que mostrou que no Maranhão, entre os anos de 2014 e 2019, foram notificadas 334 denúncias de assédio moral ocorridos no Maranhão. Nesta quinta-feira se comemora o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. E no portal guará.com você tem uma reportagem que diz o passo a passo de como você pode denunciar situações como essas. Bom, agora a gente segue falando de moradia digna, que é um desafio dos gestores públicos, já que boa parte da população maranhense reside em imóveis sem condições estruturais adequadas. O programa Cheque Minha Casa está dando a moradores da Grande São Luís essa oportunidade. Saiba como na reportagem da Mariana Dias. Um relatório da Organização Mundial de Saúde revela que apenas 2% da população brasileira tem acesso a banheiros e apenas 64% tem esgoto encanado. Uma questão sanitária que assusta e pode colocar em risco a saúde de centenas de brasileiros. Mas alguns programas trabalham para mudar essa realidade. Dona Maria de Jesus é uma prova disso. Ela foi uma das primeiras contempladas do programa Cheque Minha Casa e recebeu o recurso em 2017.
Em dezembro do ano passado, conseguiu concluir a reforma do banheiro e da cozinha e ainda fazer melhorias em todo o imóvel. A neta, que desde que nasceu mora com ela, reconhece a importância do serviço. A minha família mora aqui, a minha avó é uma das moradoras mais antigas da rua, né? Ela mora aqui já tem 50 anos, eu moro aqui há 23, a minha idade. E o banheiro, antes da reforma, ele era totalmente cru, ele não tinha reboco, estava só mesmo levantado. E aí, através do programa, a gente conseguiu fazer todo o reboco, todo o revestimento da parede, o piso também do banheiro, além também de outros compartimentos da casa, que foi feito através do programa. O primeiro cheque foi no valor de R$ 2.500 e depois de comprovada a reforma, foi entregue o segundo cheque no mesmo valor. É muito importante para a saúde íntima de qualquer pessoa. E para a gente realmente foi questão de saúde, questão de conforto, que a gente pudesse se sentir melhor dentro da nossa própria casa. Em 2015, o Maranhão tinha a segunda menor proporção do país de banheiros ou sanitários de uso exclusivo por domicílio, segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, o que representava que 83,6% das residências não possuíam banheiros ou sanitários. O Cheque Minha Casa, ele proporciona a construção desse banheiro e também várias melhorias dentro da habitação. E isso traz uma qualidade de vida para as pessoas que muito tempo não tiveram acesso a esse tipo de melhoria. Outras notícias no portal Guará.com. O Jornal da Guará volta amanhã. Você fica agora com os analistas, que hoje entrevistam o engenheiro e consultor de negócios, Arthur Cabral. A todos uma excelente noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.